Bom dia, graça e paz. Passando aqui para dar um resumão das duas aulas que nós tivemos aí na Escola Bíblica Nações de Cristo, tá? Nós falamos sobre o plano de salvação e usamos como referência João 3,16 e Efésios 2, do 8 ao 9, tá bom? E aí o que nós vimos, né? Nós entendemos que o plano de salvação é a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, cujo propósito é nos conduzir a uma vida eterna, tá? A maior missão da igreja é anunciar o evangelho de Jesus e a salvação aos perdidos, tá? Essa é a missão da igreja. Nós temos que anunciar o evangelho e a salvação a todos aqueles que estão perdidos. Vamos lá. Para nós entendermos o plano de salvação, nós precisamos voltar para o início de tudo. Nós precisamos voltar para a criação. E aí nós entendemos na criação, lá em Gênesis 2:7, usei este versículo como referência, diz assim, ó. Só um minutinho. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, diferente de todas as outras coisas que Deus criou, os animais, os vegetais, aves, peixes, separação entre a terra e a água, né? Diferente de todas essas coisas Deus criou a partir da palavra haja, só que o homem foi uma criação especial de Deus, né? Nós fomos criados de formas especiais, né? O Senhor com as suas mãos formou o homem do pó, do barro, né? E ao soprar as narinas do homem, o espírito vivente, Deus liberou ali para o homem o seu DNA, né? O seu DNA espiritual, tá? O homem, ele nasceu, ele foi criado e ele vivia como um ser inocente. Gênesis 2:25. Tá aqui aquela parte onde eles percebem que estão nus, né? Cadê 25 horas? Um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam, porque ali não tinha maldade, né? Eles eram ainda inocentes, né? No seu formato original, digamos assim, né? Vamos lá, eles eram inocentes, eram inteligentes, né? A condição do homem original vivia no Éden. Ele não conhecia a morte, ele não conhecia a doença, ele não conhecia a dor. A vida era uma promessa constante para ele. Só havia paz, harmonia e alegria. O homem tinha o privilégio de ser visitado por Deus. Gênesis 3:8, tá? Gênesis 3:8 fala lá da visitação do Senhor, tá? O Senhor todo dia, pela viração do dia, ele ia ter com o homem, né? Para ter um relacionamento, para ter uma conversa, né? E a gente tem uma referência aí de Gênesis 3:8, que diz assim, ó, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, tá bom? Esta era uma visita constante, tá bom? O homem era perfeito, o homem foi a criação perfeita de Deus. Deus não erra. Deus não poderia errar com a criação do homem. Ele fez o homem perfeito e o homem foi desfigurado pelo pecado, tá bom? Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós somos dominados pelo pecado e isso desfigurou o homem, certo? Para chegar no plano de salvação, nós também precisamos falar um pouco sobre a queda do homem, né? E por que chamamos de queda? Chamamos de queda o fato da desobediência de Adão a Deus, o qual destruiu seu estado de inocência, tá? Deus deu a Adão uma ordem. Essa ordem está lá em Gênesis 2:17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás, né?
E esse pecado de desobediência, ele é conhecido como um pecado original, ou seja, ele foi o primeiro pecado que deu origem a todos os outros pecados que nós conhecemos, tá? E aí, diferente do que muitos crentes pasmem, tá? Muitos crentes ainda acreditam que o pecado de Adão e Eva estavam ligados a relações sexuais. Isso é uma mentira. Gênesis 1:28 rebate isso e nos coloca aqui, ó. E Deus, assim que Deus criou, vamos para o 27 para entendermos. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem e a mulher, perfeito? 28. E Deus, assim que os criou, os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes no mar, sobre as aves do céu, sobre o animal que rasteja pela terra. Então o Senhor os abençoou para que eles fossem fecundos. Tinha sim a relação sexual, para eles povoar a terra, tinha relação sexual, mas uma relação sexual abençoada por Deus. Então a queda de Adão e Eva não tem nada a ver com o ato sexual. A queda de Adão e Eva foi a desobediência. Deus falou para não comer de um fruto e eles foram lá e comeram. Amém? Até aí tudo bem? Amém. Então algo que eu queria frisar com vocês sobre a queda é como que Satanás agiu nesta queda, tá? Ele não chegou já com o pé no peito. Ele é artiloso, ele é inteligente, tá bom? Então ele veio pelas beiradas, mexer com a cabeça da Eva, tá? E aí, em Gênesis 3:1 é a referência da queda do homem, tá? Quando Satanás vem tentar Eva, que diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto de todas as árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrerais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse foi o diálogo de Eva com a serpente, da serpente com Eva. E o que nós podemos constatar nesse diálogo? Nós podemos constatar que a serpente primeiro veio com uma sugestão, tá? Para que Eva viesse duvidar da palavra de Deus. E aí ele faz uma pergunta: é assim que disse Deus? E com isso foi rápido para que Eva desacreditasse da palavra de Deus. E em seguida se vê que a serpente apelou para o orgulho e para a autossuficiência. Sereis como Deus. Certamente, Eva, se você comer desse fruto, você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. Entende? E aí a gente tem que lembrar que Satanás, ele foi julgado, lançado do céu pelo seu orgulho, devido ao seu orgulho e sua autossuficiência. E se vocês forem lá em Isaías 14, do 13 ao 14, faz essa narrativa, né? Que Satanás, ele foi lançado na terra porque ele queria ser igual a Deus, ele queria usurpar o trono de Deus, né? Entrou o orgulho e a autossuficiência no coração de Satanás, né? E aí ele foi lançado no coração de Lúcifer, e aí ele foi lançado do céu. Então, foi essa semente que ele quis plantar no coração do homem e da mulher, e que ele conseguiu, né? O orgulho. E aí, quando chegou no orgulho e na autossuficiência, veio a efetiva desobediência, né? Ao que Deus tinha ordenado, trazendo assim uma consequência. E a consequência não foi só para Adão e Eva. A consequência foi para toda a humanidade, pervertendo assim o plano original de Deus para o homem, o qual era vida eterna e relacionamento, né? Então trouxe, se você falar em Gênesis 3:14, cadê? Do 14 ao 19, narra todas as consequências que essa desobediência trouxe para toda a humanidade, tá bom? Só que Deus, ele tinha um plano
um plano de salvação, um plano para resgatar esse relacionamento, um plano para resgatar essa filiação, um plano para resgatar essa intimidade, né? Porque a partir daí, a partir da queda de Adão e Eva, nós herdamos uma natureza pecaminosa e já nascemos pecadores, né? A primeira coisa que devemos saber sobre o plano de salvação, e é a referência que eu dei lá no início, João 3,16, é que Deus nos ama. O plano de salvação, ele é baseado no amor de Deus por nós. João 3,16, aquele versículo que a gente conhece de cor, né? Deus amou o mundo, portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o plano de salvação de Deus para as nossas vidas é baseada no amor que ele tem por nós. E isso é a primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Que a salvação é fruto do amor de Deus por nós. Pois o seu desejo é ter um relacionamento, é resgatar esse relacionamento, né? Ele quer o resgate desse relacionamento, ele quer que nós... Porque lá no início nós fomos criados para ser eternos, nós não fomos criados para morrer, nós não fomos criados para sentir dor, nós não fomos criados para sofrer, né? O plano inicial do Senhor para o homem era relacionamento, era vida eterna, era paz, né? E aí a serpente veio artilosa, porque Satanás é artiloso. Quando Satanás quer que você tome uma atitude que desagrada a Deus, ele nunca vai chegar com seus dois pés no peito. Ele vai planejar, ele vai te rodear, ele vai começar com uma sementinha, entende? Até que efetivamente você cometa aquele pecado, tá? Então, o plano de Deus era um plano inicial, era um plano de vida eterna, era um plano de relacionamento, tá? E aí, quando o homem caiu, que quebrou esse vínculo, o que Deus fez? Deus já tinha um plano pronto, né? Porque a gente tem que entender que Deus vai à nossa frente. Deus já tinha um plano pronto, um plano de amor, né? O plano de salvação é o fruto do amor de Deus por nós, tá bom? Porque o seu desejo é ter conosco o relacionamento, tá ok? Sabemos que o salário do pecado é a morte, tá lá em Romanos 6:23, certo? Essa foi uma lei que Deus estabeleceu, tá? Que o salário do pecado é uma morte. Então, como Deus ele é imutável, ele não muda, e a gente vai ver isso lá na próxima aula, Tiago 1,17 diz isso, era necessário que recebamos essa punição pelo pecado, a morte. O Senhor ele não podia voltar atrás, né? Então, o homem, nós não temos acesso a Deus através do bem que nós fazemos. Nós não temos acesso a Deus através das nossas boas obras, tá? Nem que nós entregássemos a nossa própria vida como pagamento pelo pecado não resolveria. Por quê? Porque uma vez que o homem está separado de Deus, quando nós estamos em pecado, nós nos separamos de Deus, certo? Pelos nossos pecados. Se eu morresse pelo meu próprio pecado, eu permaneceria separado de Deus. Pois a minha morte física seria apenas um pagamento pelo pecado, mas a morte espiritual continuaria. E não é a intenção de Deus, não é que tenhamos que fosse pago somente um preço que não fosse um preço espiritual. O Senhor queria um relacionamento com o homem, um resgate por completo, tá? Tanto físico quanto espiritual. Amém? Por isso era necessário restabelecer esse relacionamento com Deus, para que fôssemos salvos da morte para a vida. E isso não poderia partir do homem, isso não partiu do homem, isso só poderia vir de Deus através de Jesus, né? E aí, por que Jesus é o único caminho? Porque Jesus ele nasceu sem ter contato nenhum com o pecado, né?
Jesus, ele nasceu sem ter contato nenhum com a natureza pecaminosa do ser humano. Porque bem sabemos que lá em 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. O Senhor, nosso Jesus, ele foi gerado diretamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria, né? Mateus 1:20, tá? Esse versículo onde diz isso, tá? Que através do Espírito Santo, Jesus foi concebido diretamente no ventre de Maria, então ele não teve contato com o pecado, tá bom? Porém, ele nasceu sujeito às mesmas necessidades que nós temos. Filipenses 2, 5, 7, tá? As mesmas necessidades que nós temos, o Senhor Jesus nasceu com essas necessidades. Cadê Filipenses? Deixa eu achar aqui, Filipenses, aqui. Filipenses 2, 5, 7 diz assim, ó. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homem e reconhecido em figura humana, tá? Ele se esvaziou de todos os privilégios dele. Todos os privilégios que Jesus tem como Deus, ele se esvaziou, tá? Tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, todas as necessidades que um homem tem, Jesus teve. Fome, sede, sono, cansaço. Tá bom? Até mesmo as necessidades, como se diz, os sentimentos, tá? E todas as tentações que Jesus sofreu, ele sofreu como ser humano, tá bom? E ele viveu 33 anos sem pecar. E por que eu coloquei isso? Sem cometer um pecado sequer. E por que eu coloquei isso? Porque se Jesus, ele assumiu a forma humana, amém? E ele teve todas as necessidades que nós temos, certo? E ele sofreu todas as tentações como que um ser humano pode sofrer, e ele venceu, e ele viveu 33 anos sem pecar, também é possível para nós, tá bom? É possível, tá? E depois que ele viveu esses 33 anos, ele foi morto. Jesus morreu uma morte que não era dele, era nossa, tá? Essa morte era para nós. E Jesus, mas era feita para nós, e foi feita uma injustiça sobre Jesus que se tornou a nossa justiça, tá bom? 1 Pedro 2:24. Deixa eu ver aqui, 1 Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro e nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, de suas chagas foste sarados. Então ele carregou, ele foi injusto para que nós fôssemos justos diante de Deus, tá bom? A Bíblia nos diz lá em Romanos 6, do 6 ao 7, que nós somos justificados diante de Deus por Cristo Jesus, tá? E da mesma forma que, como Adão era o representante da humanidade e desobedeceu a Deus, e por consequência nós herdamos essa separação e essa natureza pecaminosa, a graça da salvação viria através da obediência de um único homem, Jesus, injustiçado, para nos trazer justiça. Romanos 5, do 17 ao 18, tá bom? O maravilhoso é que a gente entender que, como Jesus, ele não tinha nenhum pecado, porque ele não tinha pecado, ele se fez pecado por nós, ele carregou os nossos pecados, mas os pecados não eram dele, a morte não podia segurá-lo, tá? Atos 2, 24. Deixa eu achar aqui pra gente ler, porque é uma passagem muito bonita, tá bom? Atos 2, 24, vamos lá. Só um minutinho, como é que é aqui? Que Atos 2, 24 diz assim, ó. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse ele retido por ela. E por que não era possível que ele fosse retido por ela? Porque ele não tinha pecado.
Ele morreu por mim e por você. Ele carregou o meu e o seu pecado. Ele não tinha pecado nenhum, então a morte não podia segurá-lo, né? Então, o resgate do ser humano, ou seja, o nosso resgate partiu de Deus, tá? Romanos 5:8. É importante depois vocês anotarem essas referências, tá bom? Do amor de Deus por nós, ok? E aí vem a seguinte pergunta: como nós obtemos a salvação? E aí tá outra referência que eu dei pra vocês, que é Efésios 2:8. E essa eu vou ler, né? Porque é importante, vamos lá. Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem nem de mim, nem de você. É dom de Deus, não de obra para que nem se glorie, para que ninguém se glorie. Então, como é que a gente recebe a salvação? A fé por si só não é uma ação que leva à salvação, mas é uma primeira resposta de confiança estimulada pelo Espírito Santo, pois este é um dom que o próprio Deus nos deu para que assim fôssemos conduzidos à salvação. Olha que interessante, né? Por isso, o bem que nós fazemos não nos traz a salvação. O objetivo de Deus, ao tornar a salvação um presente da graça, porque é de graça, mas não foi de graça, tá? Foi eliminar qualquer possibilidade que as pessoas se vangloriem pelo próprio esforço. Romanos 3, 27 e 28. Para que nós não nos vangloriássemos, porque sabemos que o homem tende a se vangloriar por coisas que nem provém dele, provém de Deus. Para que isso não acontecesse, tornamos-nos dependentes de Deus, até mesmo para receber, para que possamos ter fé. Olha aqui, porque a fé é um dom de Deus. Então, para nós termos essa fé, nós dependemos de Deus. De ter essa fé para a salvação. Para receber essa salvação pela graça, que não foi de graça. Amém? Então, somos totalmente dependentes de Deus, até mesmo para receber essa fé. E por que isso? Para que amanhã ou depois não faça assim: olha, eu recebi a salvação por mim mesmo. Eu recebi a salvação porque eu consegui, porque eu sou punk. Não. Você tem a salvação porque Deus te deu um dom de fé através do Espírito Santo. Não depende de você, tá? Crer em Jesus, no sacrifício que ele fez e na sua ressurreição, isso nos traz salvação. Só que o preço foi pago, porém, se o ser humano não entregar aquilo que foi comprado, ele não tem direito de desfrutar daquilo que foi conquistado através de Cristo. O preço foi pago. Jesus foi lá, pegou a promissória da sua vida das mãos de Satanás, ele cortou, ele comprou, tá? Agora, se você não entregar aquilo que Jesus comprou, você não vai poder desfrutar daquilo que foi conquistado, que é a vida eterna, que é o relacionamento, que é a salvação. Entende? Entendeu? E por isso que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, e está lá em Lucas 9, 24, onde diz que... Vamos lá ler? Vamos ler lá. Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, a salvará. É desta forma que nós tomamos posse da salvação e da vida eterna. Perdendo a nossa vida para Cristo. Perdendo a nossa vida para Jesus. Entregando aquilo que Jesus comprou quando ele foi pendurado lá no madeiro e derramou o sangue dele por nós. Para que nós possamos desfrutar do direito que foi conquistado. Desfrutar da salvação, desfrutar da vida eterna, desfrutar de um relacionamento com Deus. A palavra de Deus fala lá em Coríntios 2:9 que olho nenhum viu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, não é só aceitar com palavras. Não é só dizer com palavras eu amo a Jesus. O amor a Deus é demonstrado obedecendo as palavras de Jesus. João 14, 21, tá?
Este é o plano de salvação de Deus para que nós habitemos com Ele na eternidade e não seja condenado com Satanás. E pelo próprio esforço? Não. Mas pela graça, pelo favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz em Romanos que se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e cremos em nosso coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, nós seremos salvos. Isso está escrito lá em Romanos 10, 9 e 10. Porém, isso tem que ser uma verdade em nossas vidas, evidenciada nas nossas atitudes. Isso não pode ser somente palavras. Nós temos que, com as nossas atitudes, evidenciar que nós cremos, sim, que Jesus ressuscitou dos mortos, que nós cremos, sim, que Jesus é o nosso Senhor, que nós cremos, sim, que Jesus é o nosso Salvador. Nós temos que evidenciar isso nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, entende? Que não é só falar, que não é só declarar a Deus que nós o amamos, mas obedecendo as palavras de Jesus, é mais profundo do que nós imaginamos. Porque Jesus, ele diz que ele não veio abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. E cumpri-la de que forma? De dentro para fora, certo? Cumpri-la de que forma? Olha, a lei diz que não adulterarás. Mas Jesus falou assim, ó: porém eu digo a você que se quer pensar, você já adulterou. Então é mais de dentro para fora, não é só eu creio que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, que Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou, pronto, estou salvo. Não, você tem que evidenciar a sua crença nessa salvação através das tuas atitudes, tá bom? Podem falar, podem te dar mil planos de salvação, tá? Tem várias visões de plano de salvação, mas é simples e objetiva. Deus elaborou um plano para nos salvar da morte eterna, tá bom? Para que nós pudéssemos daí então ter direito à vida eterna e resgatar o relacionamento de pai e filho, porque era esse o relacionamento que Deus tinha com Adão, de pai e filho, que visitava ele todas as tardes, querendo saber: e aí, Adão, como que tá? Que nome é esse que você deu para esse bicho? Como é que se chama aquele ali? É este relacionamento que Deus quer resgatar com nós através da salvação. E é isso que nós temos que saber expressar, né? Quando nós formos evangelizar. Porque lá no início eu falei que a igreja, a missão da igreja é o quê? É anunciar o evangelho de Jesus e a salvação aos perdidos. Então nós temos que anunciar esse plano para aqueles que estão perdidos. E nós temos que evidenciar este plano através das nossas vidas, das nossas atitudes, entende? Nós temos que ser diferentes lá. Se o mundo odeia, nós temos que amar. E posso falar uma coisa? A salvação, ele veio para todos. Sabe aquele ser humano que você não consegue conviver porque você não gosta, você não simpatiza, que você tem um certo ranço, ou aquele ser humano que fez algo que aos nossos olhos é terrível, e é terrível. Sabia que Jesus veio para eles também? E que eles também precisam ouvir este plano de salvação e entender que o plano de salvação se baseia no amor de Deus por nós? E aquilo que eu falei na aula, a gente tem que parar de tentar entender somente com o racional, porque pensa, o universo ele nem foi todo mapeado pelo homem ainda, de tão grande que é. Deus teve todo um cuidado de criar as coisas no mínimos detalhes, e aí com a mão dele ele cria o homem, né? E o homem que era para ser perfeito e foi corrompido, e ainda assim Deus, soberano como ele é, grandioso como ele é, inteligente como ele é, resolveu nos amar e resolveu ali bolar um plano para nos salvar, para nos resgatar, para resgatar relacionamento conosco, e ele não precisaria.
Entende? Entende esse amor? É sobre isso, é sobre o amor. Ele amou, Ele nos ama de tal forma, de tal forma, de tal forma, que como o homem padeceu, para que nós recebemos a salvação. Vocês me perdoem, porque não tem como eu falar sobre isso e não parar para pensar que entre milhares de pessoas Deus enxergou eu e Deus enxergou você. E Ele falou: olha, eu te amo e bolei para o seu resgate um plano para te salvar. Entende que o plano de salvação é baseado no amor de Deus por nós? Então, quando as coisas estiverem difíceis, lembra aí desse amor. Amém? Então, a gente pode concluir terminando aqui o resumo das 2 aulas, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha sido claro. E nós podemos concluir que Deus é um Pai amoroso, que luta desde o princípio para nos livrar das consequências do pecado, das consequências da escolha que nós mesmos fizemos. Porque Adão e Eva, eles tiveram escolha e eles preferiram dar ouvido para Satanás, o que muitas vezes nós fazemos. Não vamos ser hipócrita, nós temos escolha, mas muitas vezes nós damos ouvidos para o inimigo das nossas almas, né? Só que aí o Senhor, Ele fez um plano desde lá do início, como um pai que ama, sabe? Para nos livrar das consequências do pecado. Por não aceitar a perca de relacionamento conosco, que Ele não precisa. Porque Ele tem anjos que o adoram em espírito lá em verdade. Ele tem anjos que o obedecem, que o adoram de dia e de noite. Mas Ele quis resgatar um relacionamento conosco. Então Ele envia Jesus, o seu Filho unigênito, para morrer pela remissão dos nossos pecados e restauração de relacionamento. Amém? Daí eu deixei as 3 perguntinhas lá no grupo, mas eu vou repetir aqui, tá? E eu peço que vocês respondam para que eu possa, não é nota, não é nada disso. É só para mim entender, né? Para mim saber se vocês entenderam essa primeira aula, tá? Então é um exercício de fixação. A primeira pergunta é: qual foi o caminho estratégico que Satanás usou para levar Adão e Eva à queda? E aí eu dei a referência de Gênesis 3:1 e Gênesis 3:5, tá? É onde vocês vão achar essas respostas. Qual era o plano inicial de Deus para o homem? Qual era? Gênesis 1:26 e 28, Gênesis 2:8, Gênesis 3:22. O que moveu Deus a estabelecer um plano de salvação? E o que é necessário para ser salvo? João 3,16, Romanos 10, do 9 ao 10 e Efésios 2, do 8 ao 9. Beleza? Eu sou grata a Deus porque eu sei que vocês amam a palavra de Deus, né? Por isso estão aí dispostos a aprender. Eu acredito que a gente nunca sabe o suficiente que não possamos sentar para aprender um pouco mais, né? São coisas que eu amo. Conversar com pessoas experientes sobre a palavra de Deus, para que eu venha a aprender cada dia mais sobre ela. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar passando esses ensinamentos que não vêm de mim, mas do Senhor, né? Se vocês pararem para perceber, tudo que foi dito com uma referência bíblica, porque só conhecemos a Deus através da palavra dele. Amém? Então, Deus abençoe. Deus abençoe. Beijo.